Eu conheci o projeto Anne Frank Presente em agosto de 2021, em uma exposição na minha cidade. Eu moro numa cidade muito pequena no interior do Piauí e lá a gente não tem acesso a muitos livros. A gente conseguiu uma biblioteca municipal agora, né? Abriu ano passado. Então, a educação era uma coisa que não tinha muita vez dentro da minha cidade, era uma realidade muito distante. E aí, o projeto Anne Frank foi fazer uma exposição em uma escola lá, durante 2 dias, e eu fiquei completamente apaixonada. Fui os 2 dias, participei de todos os eventos, e aquilo pra mim foi uma mudança de mentalidade e me fez querer mudar minha realidade também. Eu digo que existe uma Manuela antes e uma Manuela depois do projeto. Eu sempre acreditei no poder da educação, eu sempre acreditei que a educação era a melhor forma da gente conseguir mudar de vida, mas eu não tinha um exemplo concreto disso. Como eu falei, na minha cidade não tem muito esse costume da educação e eu sou a primeira da família a entrar na universidade, então não é uma coisa que fazia parte da minha rotina, mesmo eu sempre gostando de ler, sempre gostando de estudar. Então, quando eu encontrei o projeto, foi realmente uma identificação. Eu consegui me identificar como pessoa, consegui entender que existiam outras vertentes de pensamento que se encontravam muito com o que eu achava. E eu consegui entender que a gente é capaz, sim, de mudar a nossa realidade. E aí eu comecei a participar das exposições, me tornei monitora, viajei na Holanda para representar o Brasil no encontro internacional. E hoje eu tenho um projeto social que atende crianças em situação de vulnerabilidade. Então, através do projeto, eu criei o meu projeto. E eu consegui não só mudar a minha vida, mas mudar a vida de muitas crianças da minha cidade. Então, eu acho que o projeto ele foi uma porta para que muita coisa acontecesse na minha vida e na vida de outras pessoas. Eu fiquei sabendo do evento em dezembro, porque o professor Randall comentou comigo, a gente estava numa exposição, e ele comentou comigo em relação a esse evento. Só que eu nunca imaginei que eu seria capaz de ir. Porque, como eu falei, nunca eu tinha tido um exemplo tão concreto assim dentro da minha realidade. E eu fui a primeira do Nordeste a viajar. E a gente que é do Nordeste sabe que existe um preconceito muito grande, tanto contra a nossa cultura, quanto em relação à nossa própria inteligência, né? Então, ser a primeira do Nordeste a participar de um evento como esse foi de uma magnitude muito grande, porque eu não fui levando somente a minha história, mas eu fui levando a história de muita gente que não teve essa oportunidade. E a seleção, ela aconteceu por responsabilidade, né, da Rede Jovem, e eu fiquei sabendo disso em janeiro, e a viagem seria em julho. Então, assim, foi muito, 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 muito especial, foi muito emocionante. Foi a primeira vez que eu saí do país, foi a primeira vez que eu andei de avião. Então, assim, foi realmente uma experiência transformadora. O que acontece hoje na minha vida tem um pouco da Anne Frank. Eu vivo a Anne Frank. Porque desde aquele dia que eu coloquei os pés na escola, que tinha uma exposição da Anne Frank, que eu conhecia a história dela de forma mais aprofundada, né, porque eu já tinha lido o diário, mas que eu consegui conhecer mais sobre a história dela, ela plantou uma semente no meu coração. Uma semente de esperança, uma semente de força, uma semente de coragem. E é essa semente que todos os dias germina e floresce e faz com que tudo na minha vida seja inspirado nessa história. Então, sim, ela tem influência em tudo. Eu diria que você merece se dar essa chance. Quando eu entrei, eu não sabia o que era direito. Não sabia o que é que eu ia fazer, como é que eu ia fazer. Eu não sabia... Eu tinha muita vergonha de falar. Muita vergonha de falar. E aí eu ficava meio tímida, mas o projeto fez não só eu perder essa vergonha de me comunicar com as pessoas, mas me fez também conhecer pessoas maravilhosas. Então, assim, hoje o meu ciclo de amizades, ele é muito moldado pelo projeto. E eu diria, para quem quer entrar ou para quem não sabe se é bom, tentem. Tentem. Vocês só vão saber se vocês tentarem. Eu não tô dizendo que a minha experiência vai ser a mesma de vocês, mas vocês merecem essa chance de ser feliz.